da série o passo a passo da automaquiagem e nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre sombras, tá? Eu sei que pode ser um pouco besta para algumas pessoas, mas quantas vezes eu não já ouvi gente falando que não sabe aplicar sombra, que não sabe misturar cores nem nada. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje, tá? Eu resolvi apresentar dois looks fáceis, aplicando apenas uma sombra e duas sombras, misturando duas cores, tá certo? São dois looks que eu acho que pra você que tá aprendendo agora são os essenciais e que vão te facilitar a misturar, a fazer outros looks posteriormente, tá certo? Então chega de falatório, vamos começar logo esse bem. Antes de passar pra parte prática, eu queria mostrar pra vocês algumas cores de sombras que eu acho que são importantes você ter na sua necessaire e coisas do tipo, tá? Eu sempre brinco dizendo que se for pra você ter apenas uma sombra na sua vida, tenha uma sombra marrom, porque a sombra marrom ela é essencial pro seu dia a dia, é essencial pra você misturar cores, é essencial pra você ter uma base de côncavo, de até onde subir a sombra e coisas do tipo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês uma paletinha de sombras que eu tenho, tá? Que é essa daqui da Mary Kay. Na realidade essa aqui são refis, né? E eu montei essa paletinha aqui. Eu tenho essa sombra aqui que é a Cinnabar, que é uma sombra marrom telha, que ela é maravilhosa, ela serve para todos os looks. Ela combina com muitas cores. Eu acho que ela combina mais quem tem pele morena e negra, porque tem algumas pessoas que são mais clarinhas que estranham, porque ela é um pouco escura, tá? Mas pra você que é clarinha, tem essa daqui, que ela é um marrom café com leite, que eu também acho que funciona super pra qualquer ocasião, pra misturar com várias sombras. Tem essa daqui que ela é cintilante, tá? Mas que ela serve também pra criar vários looks e pra usar só ela às vezes. Porque a sombra cintilante, quando você mistura, ela meio que tira um pouco o brilho. E tem essas iluminadoras, tá? Tem essa branquinha aqui, que é um branco opaco, que eu acho que fica melhor em branquinhas, pra iluminar, pra misturar cores. Tem esse begezinho com brilho, que ele é ótimo pra iluminar abaixo da sobrancelha e no cantinho da lágrima. E tem esse bege opaco, que ele é ótimo também pra combinar looks com marrom. Eu acho que fica super bonito, super chique, tá bom? Então são essas as cores que eu acho que são essenciais pra você ter, principalmente o marrom. Outra coisa que eu acho também super bacana são esses duos de sombras, como esse aqui da MAC. Esse aqui é o da coleção da Julia Petit, é o Morganite, o do Morganite. E eu acho super bacana esses duos porque ele já te dá um look completo. Então aqui você não vai precisar pensar muito em misturar. Ou você usa esses dois combinados, ou você usa apenas uma cor ou outra, tá? Então eu acho esses duos super práticos e super fáceis pra você que tá começando, eu acho super importante. Eu fiz um videozinho mostrando como é que a gente cria looks com uma sombra e com duas sombras, usando esse duo aqui da MAC, tá? Então a gente vai ver esse vídeo agora, tá? Bem, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês era pra gente tentar distinguir as partes do olho, né? Muita gente às vezes não sabe também distinguir as partes do olho. Então, essa parte aqui que faz tipo uma meia-lua, essa parte assim mais gordinha é chamada de pálpebra móvel, tá? Essa parte aqui do olho, quando a gente abre, ela praticamente não aparece tanto. Ela é chamada de pálpebra móvel. A outra parte é chamada de côncavo. Aqui, ó, vocês veem que meu dedo meio que não afunda, tá? Porque tem tipo um ossinho aqui. Se você pegar, você pode sentir que essa parte aqui é acima da sua pálpebra móvel, tá? Essa parte aqui se chama côncavo. A gente chama de côncavo. Que é justamente nessa partezinha aqui, ó, que afunda o pincel, ó. Tá vendo que ele afunda aqui? Essa aqui é o limite entre a pálpebra móvel e o côncavo, que é mais ou menos esse ossinho aqui. Tem gente que tem côncavo bem definido, o meu até é bem tranquilo de fazer. Tem gente que praticamente não tem côncavo, então pra você tentar criar um côncavo, é bom que você sinta aqui esse ossinho, essa partezinha assim mais funda, pra poder criar o côncavo e aplicar a sombra nessa área aqui do côncavo. E essa área aqui é a área abaixo da sobrancelha, que a gente chama de arco também, ó, esse arco aqui, que forma essa parte, tá? Que a gente utiliza pra iluminar, pra dar uma abertura maior no olhar, tá? Essa parte aqui é chamada de arco da sobrancelha, ou a parte abaixo da sobrancelha, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu já fiz,
é aplicar um primer de sombras, tá? Eu uso esse daqui da Mary Kay, esse primer de sombras, ele é muito bom. Ó, esse aqui é o primer da Mary Kay, que é o primer que eu gosto de usar pra fixar a sombra. É muito importante a gente ter um primer de sombra que faça com que a fixação da sombra seja melhor. Porque tem sombras que tem uma boa pigmentação e já fixam bem sem primer. Tem outras sombras que não, que precisam da ajuda do auxílio de um primer, tá bom? Então, eu vou utilizar esse primer aqui da Mary Kay. Já passei no olho, já espalhei, dando assim batidinhos, espalhando, tá? Ele fica transparente, como vocês podem ver. Eu vou ensinar vocês a aplicarem sombra de uma forma super fácil e super simples, como eu falei pra vocês. Porque assim, você não precisa ter todas as sombras do mundo pra fazer uma maquiagem bonita. Você pode utilizar apenas uma sombra que fica super bacana também, tá? Eu vou usar essa sombra aqui da Mary Kay, que é a... Eu vou usar essa sombra aqui, esse Cinnabar, que é essa daqui, esse marronzinho aqui, que ele é super coringa, ele fica muito bom pra qualquer esfumado, qualquer look, ele fica maravilhoso, tá? Então eu vou usar essa sombra aqui, a Cinnabar, somente nessa maquiagem. Eu vou usar só uma sombra, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho de aplicar sombra, que é esse daqui. Você pode utilizar também aqueles pincéis esponjinha, não tem problema, tá? E eu vou aplicar aqui em todo da minha pálpebra móvel, tá? Só aplica aqui... Ó, em toda a minha pálpebra móvel, apenas na pálpebra móvel, não chega lá no côncavo, tá? Faz só isso aqui. Muita gente, às vezes, aplica sombra só aqui e acha que tá ótimo, maravilhoso. Eu acho muito feio, tá? Eu acho que a gente tem que esfumar pra deixar uma aplicação mais bonita, mais bacana, tá? Então, ó, já apliquei a sombra em toda a minha pálpebra móvel. E eu vou fazer agora é esfumar essa sombra, tá certo? Eu vou pegar esse pincel aqui de esfumar e eu vou esfumar as bordas, o limite dessa sombra que a gente aplicou, tá? Ó, eu vou passar aqui no final e vou esfumando em movimentos de vai e vem e de bolinha, assim, ó, fazendo uma bolinha, umas bolinhas e vou esfumando. Eu não peguei sombra mais, tá? Eu só estou esfumando, só estou espalhando a sombra para ela ficar uma coisa mais bonita, mais harmoniosa e conseguir também dar mais profundidade para o olhar, tá? Quem não tem côncavo, Quem não tem côncavo, esse tipo de maquiagem é muito importante para poder criar profundidade no olhar, tá? O limite é justamente esse daqui. Para você não chegar aqui em cima, você não chega aqui em cima e você já esfuma até aqui o seu côncavo, que é o ossinho. Você pode subir um pouco mais, não tem problema, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas você pode ir com calma, movimentos de vai e vem, movimentos circulares para poder esfumar essa sombra. Olha, já ficou uma coisa mais bonita, já ficou uma coisa mais bem elaborada. Então eu gosto bastante e eu acho que é super fácil você tentar criar esse look, tá? Seja com qualquer sombra, seja com sombra cintilante, seja com sombra azul, verde, rosa, qualquer cor. Não aplique somente aqui. Você aplica e já dá uma esfumada para poder criar um look mais bonito, mais bem elaborado, tá? É super fácil, porque as pessoas às vezes não sabem realmente, tá? Eu vou só pegar um pouquinho mais aqui no pincel, vou tirar o excesso e vou só dar uma corrigidinha aqui, tá? Com o pincel de esponjinha você não consegue fazer isso. Então, às vezes é importante também ter um bom pincel de esfumar para que você possa aplicar e esfumar essa sombra, tá? Ó, movimento de bolinha, movimento de vai e vem. E vai misturando esses dois movimentos. Isso você pode utilizar apenas com uma sombra. Se você tiver uma sombra iluminadora, você pode aplicar aqui abaixo da sobrancelha, que já vai dar uma levantada maior no olhar, tá? Se você não tiver uma sombra iluminadora, você pode aplicar um lápis bege, se você tiver também, fica bacana. Ou então o próprio pó,
seu próprio pó mesmo, acho que resolve também. Se você não tiver uma sombra iluminadora como essa daqui, que tem essa corzinha aqui, ó, begezinha, você pode aplicar um pó também, tá? Aí eu vou aplicar aqui, ó. Ele dá uma limpada no esfumado e dá um brilho, dá uma levantada, dá um destaque pra sua sobrancelha, ó. Tá? Aqui é um look com apenas uma, tá? Já tô indo pra duas sombras, tá? Você pode aplicar também um pouquinho aqui no cantinho interno, pra dar uma abertura, dar um destaque pro olhar, tá? O importante mesmo é você pegar um pincel pequenininho como esse, pincel pequenininho de detalhe como esse, e passar a sombra aqui nessa região para continuar essa sombra que você colocou, tá? Se você não tiver um pincel de detalhe como esse, você pode também aplicar com cotonete sem problema nenhum, super funciona também, tá? Ó, eu aplico aqui embaixo, abaixo dos cílios, tá? E já vou aplicando e esfumando. Que movimento só de vai e vem, tá? Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Ó, esse é o look com apenas uma sombra. Uma ou duas sombras na realidade, né? Você tá usando só duas sombras. E você praticamente só usou uma sombra em todo o côncavo. Todo o olho. É super fácil. Se você tiver só uma sombra marrom, é perfeita pra qualquer ocasião. Tanto de manhã, como de tarde, como de noite, tá? E você pode dar um acabamento esfumando um pouquinho mais. Esfumando, tá? Quanto mais tem gente que gosta de esfumar, dá uma arredondadinha aqui. E depois dá uma limpada com um corretivo, com o próprio dedo também pra ajeitar, tá? Então é esse o look com uma sombra, tá? Você pode passar só depois máscara de cílios pra usar ela de manhã. Passar bastante máscara de cílios, fica super bacana, tá? Ou você pode passar também, se for mais pra noite, você pode passar um delineador, assim, bem bonito. Vai ficar super bacana também pra usar à noite, tá bom? Então agora a gente vai fazer o look misturando duas sombras, aqui, tá? Nesse olho a gente vai utilizar duas sombras, tá? Essas duas aqui, praticamente, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é sempre começar utilizando o marrom no côncavo. Começar sempre pelo côncavo, porque ele já te define... Ó, essa região aqui. Porque ele já te define até onde você pode ir, tá? Então, vou aplicar a sombra marrom. Tô aplicando a sombra marrom aqui no côncavo, com movimentos de vai e vem. E eu vou esfumando essa sombra marrom. Movimentos de vai e vem até o comecinho aqui do olho, tá? E vou esfumando. Pra misturar sombras, eu sempre... o ideal é que você comece... Eu gosto de sempre começar pelo côncavo, porque o côncavo já me dá uma definição, já me dá um norte. E você pode começar também pelo côncavo e com o marrom, porque o marrom também combina com tudo. Ele vai ajudar a esfumar as outras sombras, tá? Então, o marrom é vida pra quem gosta de misturar tons e misturar cores, essas coisas, tá? Aí eu vou pegar e vou arrastar essa sombra pra cá, ó. Pro cantinho externo. Esse aqui é o cantinho externo, então eu vou arrastar aqui pro cantinho externo, ó. Só arrastando mesmo, trazendo e arrastando. Encontrando aqui com esse marrom do côncavo, tá? E vou esfumando, que esfumar é vida. Quanto mais esfumado, mais sua sombra vai ficar bonita, tá? E agora eu vou usar essa sombrinha mais clara aqui, tá? E eu vou usar com o dedo mesmo. Eu vou pegar ela aqui no dedinho mindinho e vou aplicar ela aqui, ó. Só dando batidinhas
dando aqui batidinhas, ó, dando batidinhas apenas nessas sombras. Ela é bem pigmentada, às vezes sombras com brilho é melhor você aplicar dando batidinhas do que com pincel, com os dedos, quer dizer. Dá só uma arrastadinha para poder misturar. Só para dar o acabamento. Aí eu vou pegar novamente com o dedo e vou aplicar aqui embaixo da sobrancelha. Para dar uma iluminada. E com o dedo também eu vou aplicar aqui no cantinho interno. Para dar uma iluminada também. Tá? Não tem problema, se ele sair um pouquinho aqui, você vai passar outra sombra e vai dar certo. Aí da mesma forma eu vou pegar o marrom e eu vou passar aqui embaixo. Dois looks, né? Um com apenas uma sombra marrom que você pode esfumar, aplicar e esfumar. E o outro misturando duas sombras, uma sombra iluminadora e uma sombra marrom, tá? Sempre aplicando aqui no côncavo e misturando sempre o escuro mais pra fora e o claro mais pra dentro, tá? O escuro mais pra fora e o claro mais pra dentro, tá? Porque aqui ele vai dar uma continuidade na cor. Aqui ele vai formar um degradê de cores, tá? Sempre do mais claro para o mais escuro. Então, se você quiser misturar cores, sempre lembre de misturar do mais claro para o mais escuro, tá? Nunca aplicar o mais escuro aqui, o mais claro aqui, indo para o mais escuro, porque vai diminuir mais o seu olhar, tá? E fica uma coisa muito estranha, muito feia, tá? Você vai esfumando o encontro dessas sombras com o próprio dedo, ou então com o pincel, só assim, arrastando, ó. De leve mesmo, só arrastando um de um lado, outro vindo pra cá, o marrom vindo pra cá, o outro vindo pra cá, só misturando mesmo e vai consertando. O côncavo sempre é importante, porque ele vai ser, pra mim, ele é o começo de tudo, pra misturar cores, claro. Ele é sempre o começo de tudo e uma base marrom sempre vai te ajudar com outras cores, porque ela facilita o esfumado das outras cores que você for aplicar e ela consegue harmonizar bem a aplicação das outras cores, tá? Então o marrom é sempre uma boa opção para você ter como base para esfumar ou para criar looks com mais de uma sombra, tá bom? Então fica esses dois esfumados que são super práticos e super ótimos pro dia a dia, super coringas pra noite, pro dia. Fica maravilhoso. A diferença sempre vai estar mesmo no delineado, nos cílios, coloca um cílio bem bonito, um cílio postiço, ou então bastante máscara de cílios, e vai ficar super legal, tá bom? Então vamos lá continuar esse vídeo. Bem, como vocês viram no vídeo, é super fácil criar um look com uma sombra ou com duas sombras. O importante quando você cria o look com uma sombra é esfumar bastante essa sombra para que ela fique bonita e harmoniosa no olho, tá? E se você criar um look com duas sombras, o importante é você combinar elas duas bem, esfumando de um lado e de um outro, para que elas fiquem um degradê bonito e mais harmonioso, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês seria a questão das paletas, tá? Como misturar cores com paletas. Por exemplo, eu tenho essa paleta aqui da Vult, que ela até é bem colorida. Ela tem umas cores assim até bem bacanas, é uma neutra com um toque de cor, tá? Eu gosto bastante. E aqui, a dica que eu dou pra vocês quando vocês forem misturar cores é sempre vir do tom mais escuro indo pro tom mais claro. Porque assim fica mais fácil de você misturar cores e criar um degradê mais harmonioso, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho esse cinza, que ele é o mais escuro. Aí eu já posso vir pra esse verde aqui, que é um pouco mais claro. E já posso iluminar com esse branco aqui. Vai ficar um look super bonito, diferente, mas fica um look super bonito, tá?
Ou então aqui um cor mais neutra com esse preto, você vem primeiro com o preto no cantinho externo, vem depois com o marrom e depois vem com esse begezinho aqui, que ele é mais clarinho, tá? Mais iluminador. Então a minha dica é, como eu falei pra vocês, é começar sempre da cor mais escura e indo para as cores mais claras, que você vai conseguir misturar melhor os tons e deixar o tom mais harmonioso. Outra dica que eu acho que eu falei na partezinha que eu mostrei pra vocês é a questão de aplicar o marrom no côncavo primeiro, porque ele já vai te dar um norte, assim, tipo uma direção até onde você pode subir a sua sombra, a sombra que você vai aplicar aqui no cantinho externo. Ele vai te ajudar a esfumar melhor as outras sombras que você vai aplicar aqui na pálpebra móvel, tá? Então, o marrom no côncavo, eu acho que aplicar primeiro o marrom no côncavo é essencial. Vai te ajudar muito pra você que tá começando, tá? Nesse mundo da maquiagem, misturar cores e sombras, tá certo? E o marrom também, como eu disse pra vocês, ele combina com qualquer cor, ele combina com looks roxos, combina com look azul, rosa, com qualquer cor o marrom vai combinar, tá? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. E se você estiver gostando, clique em gostei pra mim, pra me ajudar na divulgação do vídeo, tá? Se inscreve no canal pra continuar acompanhando os próximos vídeos dessa série. Me segue nas redes sociais, vou deixar o link aqui no box de informação e aqui na telinha também, tá? Beijo, até a próxima semana, tchau, tchau!